Aleluia. Glórias a Deus. Então, nós estamos na nossa EBD em sua casa e você já pode abrir a palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 a 17. Sobre todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, vamos abrir a nossa palavra, que diz assim a palavra do Senhor na manhã de hoje. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem, para a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aleluia, glórias a Deus. Então veja que na semana passada, nós consideramos a necessidade de andar na luz com o Deus, que é perfeitamente santidade. Não podemos deixar o pecado entrar em nossas vidas. Nós queremos obedecer a Deus em cada aspecto da nossa existência. Em nossa lição de hoje, nosso estudo de hoje, João nos mostra que se vamos amar a Deus, não podemos também amar o mundo. Mas o que João quer dizer com a palavra mundo? O que ele quer falar disso? Qual o objetivo que João ele fala da palavra mundo? Então, nós podemos aqui definir o termo mundo. Então, ao estudarmos o tema mundo, então é muito importante que entendamos os vários usos dessas palavras na Bíblia. Há pelo menos 3 opções principais. A primeira opção, você tem a palavra universo. A segunda, todos os seres humanos. E a terceira, o mundo em oposição a Deus. Amém? Então vejam. Universo. O universo é este mundo bonito criado por Deus. Veja o que diz aqui na palavra, lá em Atos, no capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Mas também nós podemos ouvir aqui em João, capítulo 1, no versículo 10, quando ele diz assim, o verbo, que é Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Quem? De Jesus. Mas temos também aqui, outra definição, como todos os seres humanos. Então, sendo o homem a parte mais importante do universo, a palavra mundo é mais usada para significar a humanidade. Então, foi esse mundo de homens e mulheres de carne e sangue que Deus amou. E é para o qual enviou o seu Filho, para que o mundo creia. Creia quem? Nele. E o mundo também podemos definir como um mundo em oposição a Deus. Um mundo que Deus criou para refletir a sua glória está em rebelião contra Deus. Pelo pecado de um só homem. O pecado que entrou no mundo com as suas consequências desastrosas. Agora é o mundo desordenado, confuso e licencioso que faz o maligno. Então, por causa disso, no Novo Testamento, frequentemente a palavra mundo, cosmos, ele tem um significado sinistro. E é dito que Paulo recebeu uma revelação especial a respeito da igreja.
enquanto o evangelista João recebeu uma revelação especial a respeito da natureza do mundo. E o cosmos é uma palavra peculiar de João, que a emprega 105 vezes nos seus escritos. 105 vezes. Mas a atitude do mundo para com o Deus triuno, atitudes como Deus Pai, onde o mundo não o conheceu, como Cristo, o mundo odeia a Cristo. No versículo, no capítulo de João, no capítulo 15, no livro de João, e versículo 18, ele diz que se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. E o Espírito, o mundo não pode receber o Espírito. Veja que assim descobrimos que a atitude do mundo para com Deus é a de oposição à amizade do mundo, é inimiga de Deus. E é por causa disso que Jesus disse em João 18, versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Eu venci o mundo, conforme em João 16, 33. Então é bom notar que a atitude de Deus para com o mundo é inflexível. E o mundo está sob o julgamento de Deus. Veja que diz João no capítulo 12, versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Aleluia! Glórias a Deus, nós cremos, e eu creio nisso. E quando João se refere ao poder por trás do mundo, ele o descreve como o príncipe deste mundo. E em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, ele afirma que o poder secreto de todo o sistema deste mundo é Satanás, que está preparando o seu mundo para concretizar o seu grande objetivo, o reino do anticristo. Aleluia! E nós podemos ver isso aqui no 1 João, no capítulo 2, versículo 18, 22, e o capítulo 4, versículo 3. Vejamos o que ele diz aqui. No versículo 18 ele diz assim: filhinhos, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Irmãos, preste bem atenção nas palavras de João. Ora, houve uma revelação para João. E João ele está dizendo: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo também agora, muitos anticristos, quer dizer, não é só um, irmãos. Filhinhos, já é a última hora, veja, o último tempo. E como ouvistes que vem o anticristo, nós ouvimos, e nós ouvimos várias vezes isso, também agora muitos, ele não fala um, mas muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Versículo 22 ele diz que quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai
e o Filho. Amém? Deu para entender bem? Glórias a Deus. Vejamos o que diz aqui no capítulo 4 e no versículo de número 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, e a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Aleluia, glórias a Deus. Então a palavra do Senhor, ela nos enriquece, irmãos. Ela nos traz a luz, nos traz a esperança, nos traz a salvação. E essa palavra de Deus, ela é muito forte para a nossa vida. E nós precisamos respeitar tudo aquilo que o Senhor tem nos dito. Porque Deus é Deus. E Ele é soberano sobre toda a terra. Então é bom notar que a atitude de Deus para com o mundo é inflexível. E o mundo está sob o julgamento de Deus. O mundo está sob o julgamento de Deus. E em João, no capítulo 1, versículo 5-19, ele afirma que o poder secreto de todo o sistema deste mundo, ele é Satanás, que está preparando o seu mundo. Isso eu repito, irmãos. Isso aqui é bom você estar sempre ouvindo. Veja, ele afirma que o poder secreto de todo o sistema deste mundo é Satanás. O poder secreto de todo o sistema deste mundo é Satanás, que está preparando seu mundo para concretizar o seu grande objetivo. Preste atenção. O reino do anticristo. Veja que Satanás, eles têm preparado os anticristos. Os anticristos. Amém? Então nós temos que ter atenção naquilo que nós estamos lendo e estudando para a glória do nosso Deus. Porque há afirmações fortes que nós precisamos entender. Amém, igreja? Então precisamos prestar atenção no que Deus tem falado à sua igreja, para que nós possamos nos preparar. Dominantes deste mundo. Veja, quando João fala aqui no versículo 15 e 16, ele diz assim, em 1 João capítulo 2, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você amar as coisas do mundo, o amor de Deus não está com você. Você está entendendo, irmão? Então, quando nós amamos as coisas que o mundo tem a oferecer, Deus não está conosco, porque a decisão você já tomou. Você prefere mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E no versículo 16, ele continua dizendo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Veja que a afirmação é forte. E João, nesta epístola, ele começa a descrever tudo o que há no mundo que não presta. Naturalmente, João não está pensando em coisas como o dinheiro ou posses que são moralmente neutros, mas está falando das nossas atitudes para com essas coisas. E são as nossas reações internas para com o ambiente lá fora. Mas como Jesus disse, lá em Marcos, no capítulo 7, no versículo 20 e 23, o que sai do homem, isto é, o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios à prostituição. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Este é o motivo porque
não devemos amar o mundo. Aleluia. Então João, ele destaca aqui 3 áreas que nós podemos estudar hoje para a glória do Senhor. Ele fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, né? E a soberba da vida. Veja que a concupiscência da carne é o apetite pela satisfação das paixões carnais. E os apetites físicos não são pecaminosos, mas Deus nos deu esses apetites para comer, para o sono e também para o sexo, que são bons e Ele pode santificá-los. Vejamos, a concupiscência da carne para a comida, o apetite para a comida pode ser santificado e se tornar um motivo de gratidão a Deus. Esta é a razão porque damos graças a Deus antes de comer. E Satanás pode degradar este apetite para a gula. E todos nós temos de ter autocontrole quando nós estamos nos alimentando. No sono. Então é necessário para que glorifiquemos ao Senhor com o nosso corpo. Mas Satanás, ele nega. Esse apetite e deprime para preguiça. Então, quantos crentes ficam na cama com preguiça em vez de estar na escola bíblica, estar no seu trabalho, estar nos seus estudos seculares? Para o sexo, a satisfação do apetite sexual dentro dos limites do casamento, ele pode ser santificada por Deus com a expressão do dom precioso do amor humano. Isso é santificado pelo Senhor. Mas quando usado de maneira correta, glorifica a Deus. Mas como o mundo ele tem deturpado esse dom, e até no momento da igreja, tantos crentes estão seguindo ao padrão do mundo. Jovens que praticam amor livre, que não é nada livre porque escraviza. E quantos casais vivem uma vida dupla, através da deturpação do sexo, na prostituição e fornicação. Então não há dúvidas que o grande Deus deste século é o Deus do sexo, entre aspas, que em nada glorifica a Deus e resulta em tantas tragédias e famílias totalmente destruídas. Mas nós também podemos ver a concupiscência dos olhos. E este é o desejo do superficial, que leva a pessoa a desejar e possuir tudo que é atraente aos seus sentidos físicos. Eu vejo, eu quero e eu vos consigo, vou lhe conseguir. E este é o pecado que a mídia explora. Então vejamos alguns exemplos bíblicos que tiveram resultados desastrosos. Vamos lá. Adão e Eva. Aqui em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Sendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, assim o pecado entrou no mundo. Aleluia. Acá, Josué, capítulo 7, versículo 20 e 21, quando diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, cobicei-os e tomei-os. Então, por causa desse pecado de Acá, que começou com a concupiscência dos olhos, Israel, com Josué, sofreu derrota pela cidade
pequena de Ai. Davi, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, ele diz: Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Era muito formosa. Então, como os olhos de Davi causaram estrago na sua vida? Ele a viu, cobiçou, tomou e cometeu adultério com ela. Que tragédia é essa história de um homem segundo o coração de Deus, que relata em 2 Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12. Então é bom lembrar que as palavras de Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10 e no versículo 2, ele diz que aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, é ter bastante cuidado com os nossos olhos. Cuidado com aquilo que vemos na TV. Cuidado com aquilo que nós vemos através de filmes. Aquilo que está aos nossos olhos, para que não haja uma corrupção da nossa mente e do nosso corpo. E dos nossos olhos, através dele. E nós vemos aqui sobre também a soberba da vida. Então, uma palavra simples seria orgulho, sendo o fato de que o homem não aceitar a sua dependência do Criador e agir como se fosse o Senhor e doador da sua própria vida. Então, como crentes, muitas vezes nos tornamos cegos a esse tipo de pecado. E aquela preocupação com posses materiais, status, boa impressão, ou aquele tipo de orgulho que é humildade falsa. E há a tendência de uma conversa, colocar uma frase para nos exaltar. Então, esse não é a maneira que o crente deve viver. E também não ameis o mundo, conforme está lá em João, no capítulo 2, versículo 17, quando diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, e aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aleluia, glórias a Deus. Então, é interessante notar que as atrações do mundo não somente não satisfazem, mas não duram muito tempo. Que nesse versículo 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Então é passageiro, não é permanente. Então, por que o crente, que é herdeiro da vida eterna, ele concentra suas ambições e interesses em algo que é tão passageiro e inconfiável? Por causa disso, João nos desafia a respeito da maneira que estamos vivendo hoje. Então, se amarmos o mundo, não podemos amar o Pai. E em outras palavras, João está nos perguntando: de quem você é amigo? Do mundo ou de Deus? Então, os dois são mutuamente exclusivos, como objetos do nosso amor. E aquele, porém, quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então não há dúvida de que, para João, quem faz a vontade de Deus mostra que realmente ama o Pai. E a antítese é clara: o mundo atrai e seduz tantas pessoas. E elas o amam e seguem os seus caminhos, especialmente porque amam a si mesmas e querem se impregnar das coisas do mundo. E em contraste, temos um Pai amoroso, e com esse Pai permanecem aqueles que lhe demonstram amor pela maneira de lhe obedecer. E o mundo é aquele que só vive para o mundo desapareceram.
Mas o Pai e os seus filhos, obedientes, viverão para sempre. O que Satanás nos oferece são desejos que não podem ser satisfeitos. Deus tem perfeita vontade, que nunca pode ser contrariada. E os seguidores do mundo compartilham a condenação e a morte do sistema deste mundo. E os filhos de Deus compartilham a vida eterna. Aleluia. Então, para nós concluirmos o estudo de hoje, então, o problema com o mundo é que ele atrai e ele seduz. E ele desobedece a Deus, não o amor, e é inimigo do Senhor, nos afasta dele e leva ao inferno. Então temos que ter muito cuidado naquilo que nós vemos, naquilo que nós lemos, muito cuidado com a soberba, o eu da nossa vida, cuidado com a concupiscência da carne. Então nós temos que ter muito cuidado para nós não perdermos a nossa salvação e a vida eterna. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós aqui te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, Senhor Deus, por tudo aquilo que tens feito sobre as nossas vidas. Na manhã de hoje, Senhor Deus, nós pedimos perdão, Senhor. Perdão pelas injúrias que nós cometemos contra Ti, Senhor Deus. Pelo nosso falar, pelo nosso olhar, Senhor Deus, pela nossa forma de ser, Senhor Deus. Perdoa porque nós somos falhos, Pai. E nós não temos a força do Senhor. E nós precisamos desta força, Pai, para poder continuarmos aqui na terra, buscando cada vez mais a Tua presença, Senhor. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa todas as famílias que estão hoje aqui ouvindo a Tua voz, Senhor Deus. Orienta a cada um, dá discernimento a cada filho, a cada filha que está nos ouvindo hoje. Senhor, em nome do Senhor Jesus, derrama uma bênção sem medida sobre as famílias, sobre os filhos, sobre as esposas, sobre os maridos, sobre todos que fazem parte dessa grande família, Senhor Deus, para a honra e a glória do Teu santo e eterno nome, e nós dizemos amém.